Olá, pessoal, boa noite. Sejam todas e todos bem-vindos, então, ao nosso segundo encontro do grupo de estudos da subversão dos contos de fadas. Nosso primeiro encontro foi há 15 dias. Eu vou deixar a gravação lá para quem não assistiu, em que nós falamos de uma forma mais geral dos contos, de onde eles surgiram, como as versões que a gente estuda, principalmente as versões da Europa. Então, a gente viu alguns autores que compilaram, e hoje, então, a gente vai ver um dos contos, um conto muito raro, que é o conto A Princesa do Musgo Verde, da tradição africana. Eu me chamo Michele Sequin. Para quem ainda não me conhece, eu sou pedagoga, educadora especial, sou professora há 25 anos, e eu tenho me aprofundado há anos nos contos de fadas, e principalmente agora, que eu tenho, principalmente agora no meu doutorado, que eu tenho estudado, vou deixando o pessoal entrar, no meu doutorado, que eu tenho estudado sobre literatura infanto-juvenil. Então, como eu tive acesso a esses contos diferentes, a um novo olhar sobre os contos de fadas, eu decidi fazer o meu próprio grupo. Estou conhecendo muitas pessoas que têm os seus próprios clubes de leitura, então eu quis fazer esse grupo para nós. E eu estou muito feliz. Obrigada a todos que estão chegando, obrigada a todos que estão participando. Para mim, assim, é uma honra a gente ter hoje em dia, né, um grupo para estudar contos de fadas que não seja na versão tradicional, no sentido, na versão que a gente conhece hoje, que é muito a versão da Disney. A gente então está estudando os contos no seu formato original, e a gente vai ver vários contos raros, muito diferente desses que a gente conhece pela versão Disney, que acabaram influenciando os livros e as versões que a gente recebe hoje dos contos, muito das princesas ainda, muito daquela versão da princesa e do príncipe. Então, aqui a gente vai vendo uma outra categoria de contos. A gente aprofundou mais essas questões no primeiro encontro, mas a gente vai, a cada conto que nós fomos vendo, a gente vai estudando propriedades e vendo as características do conto daquele local, tá? Então, hoje nós vamos ver A Princesa do Musgo Verde, que é um conto raríssimo, muito difícil da gente encontrar, tanto na internet quanto nos livros dos contos de fadas. É um conto sul-africano, mas vai ter vários elementos, várias simbologias para a gente ver, então, nele. Aqui essa ilustração também é rara, é de um tarô que eu tenho, o tarô dos contos de fadas, é um tarô antigo, e aí tem essa carta, foi através desse tarô dos contos de fadas, que usa muitos contos nas suas versões originais, e aí foi por meio dele que eu conheci esse conto, tá? Princesa do Musgo Verde, então. Então, afinal, existem contos de fadas africanos? Essa é uma grande questão que eu fiquei quando eu me deparei com esse conto. Por quê? Eu conhecia muito, pela literatura infanto-juvenil, lendas e fábulas africanas, mas eu não conhecia contos de fadas africanos. Contos de fadas, então, é uma categoria de textos literários que se difere das fábulas, do mito e também das lendas, né, do folclore. Eles são contos, sim, ancestrais, contos populares, né, antes de se chamarem contos de fadas, eles eram os contos populares da oralidade, assim como as fábulas e as lendas, mas eles possuem uma estrutura própria, uma estrutura que vai diferenciar de ser um mito ou uma fábula ou um conto do folclore e um conto de fadas, ou um conto popular, ou um conto ancestral. Então, ele não é tão complexo quanto o mito, né? O mito, ele fala muito das relações dos seres humanos, da humanidade, com os deuses, dependendo de cada cultura, né? Então, são as histórias dos seres humanos na sua relação com os deuses. E na época, para aquela época, eles não eram chamados de mitos, eles eram a teologia, eles eram a história, né? Eles eram a história espiritual daquele povo.
e depois se tornam mitos, porque eles chegam para nós como mitos, né? Mas, sim, existem os contos de fadas africanos que são inspirados nos mitos. Os contos de fadas, eles têm, no geral, não só os africanos, mas no mundo todo, os contos de fadas, eles são versões dos mitos. Não dá para dizer que é uma versão simplificada, mas é como se tivesse essa intenção. Ele é inspirado nos mitos, mas ele tem uma estrutura um pouco mais simples que o mito, né? É como se fosse o que a gente tem hoje como os filmes e como as séries. O mito seria uma grande história teológica, que para aquele povo seria verdade, teria acontecido, aqueles deuses existem, aquelas histórias aconteceram para aquele povo e para aquela cultura, e aí vão vir os contos populares, que daí não tem essa questão da veracidade, né? Eles não acreditavam que teria acontecido, mas que traz elementos dos mitos. O conto de fadas também ele tem uma estrutura própria, ou conto popular, né? Tem uma estrutura própria, que é da jornada do herói, tá? Então a gente vai ter os contos de fadas de diversas culturas. A gente vai ter os contos europeus, que é os que a gente conhece mais, os contos orientais, os contos africanos, vai ter esses contos, e eles perpassam diferentes territórios, tá? Os contos de fadas, eles são grandes sobreviventes da cultura. Então, a gente vai aprendendo muito sobre a cultura, sobre as diferentes culturas e sobre a humanidade, estudando os contos de fadas, porque eles foram sobrevivendo. No caso, então, dos contos africanos, sim, existem contos africanos, contos de fadas africanos. Eu acreditava, quando eu me deparei com esse primeiro conto, nossa, mas o conto de fada é tão europeu, né? Como que teve lá na África? Eu sabia que tinha as lendas, os mitos e as fábulas, mas eu não sabia dos contos de fadas. Então, eu estou conhecendo agora. Os contos de fadas de lá são raros, sim, e eles, a maioria deles, são do sul da África, que é um local, então, uma localização que tem países, uma região bastante colonizada pela Inglaterra, né? Então, foi aí que vai se misturando essa questão da estrutura do conto europeu com os mitos e as lendas africanas, tá? Então, conforme vai havendo a colonização, vai surgindo também os contos de fadas desta região, tá? Então, a maioria são lá dos países da região do sul da África. E, claro, não tinham esse nome como contos de fadas, são os contos ancestrais, junto com as fábulas, os mitos. Contos de fadas é um termo da França, né? A gente viu lá no primeiro encontro, enfim, e chega para nós, então, com essa estrutura. Bom, eles são raros também, essa questão fica nessa pergunta, né? Por que eles são tão raros? Para nós, os contos ingleses, por ser uma colonização inglesa, os contos ingleses não chegaram tanto para nós quanto os contos portugueses, alemães e dos irmãos Grimm. Os irmãos Grimm, eles eram alemães, eram alemães da Alemanha, e eles não tinham tanto esse interesse, não tiveram tanto contato com os contos africanos. Quem teve mais foram os ingleses, e para nós não chegou, então, tanto aqui no Brasil, os contos africanos, tá? Mas é nos países de colonização britânica mesmo. Vamos passar aqui, então. Bom, sobre esse conto, como eu disse, a maioria dos contos, eles vêm do sul da África, esse em específico, né, é um conto tradicional, que veio do reino do Eswatini, que anteriormente era um país conhecido como Suazilândia. É esse país aqui, então, pequenininho, tá? Ele fica entre a África do Sul e aqui é Moçambique, tá? Os outros dois aqui eu não lembro quais são. Só sei que aqui é Moçambique e aqui é África do Sul. Uma região aqui, toda essa região tem bastante a questão dos contos de fadas, tá? Então, a maioria dos contos que a gente vai conhecer são dessa região. Então, esse, no caso, é bem dessa região aqui, então, desse país, o Eswatini,
que antes era então conhecido como Suazilândia. Hoje ele tem esse nome, Eswatini, porque ele está resgatando as suas raízes antes pré-colonização, tá? Então a gente vai ver que é uma região, essa região é uma região mais rica da África, dos países africanos, e que tem bastante influência, então, da Europa, mas que está nessa busca, como teve essa independência, então, da Inglaterra, está nessa busca de buscar as suas raízes, sua ancestralidade. Bom, Eswatini, então, eu trouxe aqui alguns elementos que vão ter no conto algumas coisas deste país e da cultura das etnias, né? Então, aqui nós temos uma cidade grande lá, então é uma área bastante desenvolvida, tem cidades, né? Cidades grandes, enfim. Lá é ainda a estrutura de monarquia, então tem rei, princesa, né? Então é um país que, por isso que tem a princesa. Sim, tem princesa na África, tá? Tem princesa nos países da África, e esse é um conto de princesa lá dos países africanos, então. Então aqui nós temos, né, uma região, uma cidade grande que tem lá. Aqui são as moradias tradicionais. Isso aqui é um hotel que preserva, né, essa estrutura ancestral de construção, mas adaptado aqui, ó, com uma portinha mais moderna, enfim, mas que é bem adaptado ao clima da região. Aqui, então, nós temos muito da etnia, e aí eu trouxe essa para a gente tentar imaginar a nossa princesa assim, né? Não na princesa lá que tem na carta que eu trouxe, mas a nossa princesa seria, do conto, seria mais ou menos assim o que a gente vai ver. E eles têm lá nas religiões, na cultura deles, essa questão do bastão mágico. Então aí a gente vê já o quanto a cultura inglesa também foi se apropriando da cultura africana, né? Essa questão do mago e da varinha mágica, ela vem muito, uma influência muito da colonização africana. Então, a gente vai ter aqui cada uma dessas sacerdotisas, seriam tipo como a gente chamaria, né, de sacerdotisa, aquelas são grandes, aquelas têm alguma iniciação aqui na religião delas, que elas ganharam esse bastão, que tem um nome, eu não me apropriei ainda, mas vai ter isso no conto, tá? Então, eu fui conhecendo por causa do conto. Então, elas passaram por algum tipo de iniciação que tem essa varinha mágica, essa varinha encantada, né, com poderes espirituais, e o quanto essa tradição está muito ligada também a essa colonização africana, e quanto a cultura africana também influenciou a cultura britânica naquela questão do mago, né? E aqui nós temos também um sacerdote deles, que tem um bastão esculpido, e ele vai ter na história, né? Porque ele vai ser traduzido para o conto como um homem-fada, né? Então, esse aqui, para esse então sacerdote aqui, que tem esse bastão, seria alguém com um alto poder, né? Um alto poder espiritual, então, na religião deles. E o bastão como esse objeto, né? Aqui tem os hipopótamos, assim, para a gente mais ou menos pensar na região que tem essa questão de ter pântanos, né? E lagos e de diferentes cores, porque é uma região muito rica, então que tem montanha, tem floresta, mas que também tem áreas pantanosas. Então, para a gente, tudo isso vai ter no conto. Então, vai ter uma área que é do pântano, de musgo, algo mais, assim, fechado, quanto vai ter, assim, lagos claros, né, límpidos, e oásis, assim, e locais, assim, muito ricos de floresta, né. Então, vai ter muita floresta lá também, floresta e montanha. Então, tem uma parte plana e tem montanhas também. Então, uma região bastante rica, e isso vai aparecer também no conto. Bom, aqui eu trouxe, vou depois compartilhar melhor também ali com vocês, falando um pouco dessa questão, voltando um pouco da questão de mito, lenda, né, folclore e contos de fadas.
Então, o conto de fadas, como eu disse, ele é baseado no mito. E aqui, então, não sei se está claro para vocês, mas aqui nós temos um mapa da África, do continente africano, e várias figuras mitológicas, daí é do mito, né? Várias figuras mitológicas de diferentes países, regiões africanas, de diferentes aldeias. Esses seres mitológicos da mitologia africana é muito interessante, assim, que a gente vai ver também muito lá na cultura nórdica. Eles têm vários seres mitológicos muito parecidos com a cultura nórdica. Então, a gente vai vendo também essa questão do quanto a cultura africana e essa questão da colonização também pode ter influenciado, porque nós temos aqui povos que são mais antigos, né, do que as regiões do norte da Europa. Então, provavelmente, a origem não veio da Europa, provavelmente muitos deles, aí teria que fazer um estudo, claro, mais detalhado, mas muito desses mitos vieram da influência e das trocas aqui na colonização, né? Então, foi um imaginário que se impôs, imaginário africano, de forma tão rica, né? E aí nós vamos ter, então, um ser mitológico que é dessa região, um ser mitológico que se chama Nhanyá Bulembo. Nhanyá Bulembo. O Nhanyá Bulembo, ele veio então do mito, ele vai estar no conto, mas ele é um ser mitológico, então ele vai estar em vários contos de fadas. Então agora eu me apropriando dos contos de fadas africanos, ele vai então povoar tanto o folclore quanto os contos de fadas. E aí a gente vai ver que ele vai influenciar, ele vai chegar até nós como o monstro do pântano. A gente vê em desenhos e para nós não chegou muitos contos britânicos, como eu falei anteriormente, mas vai chegar através dos desenhos, dos filmes, o monstro do pântano, né? Aquele que é todo coberto de musgo e que dentro dele há um príncipe ou um ser humano ou alguém preso no pântano. É desses mitos, então, do Nhanhabulembo, que é o monstro do pântano. Só que o monstro do pântano original, ele é um dragão verde, tá? Ele é uma espécie de dragão, ele voa, é um dragão verde, ele pode ser tanto uma cobra, né, nesse formato meio de cobra, mas que também voava, e era coberto de musgo verde, ele é como um dragão, né? O nhaná quer dizer, tem esse tom de dragão, né, desse ser como um dragão. Então, esse ser mitológico, ele vai aparecer em vários, e vai aparecer no Contos de Fadas que a gente vai falar hoje, então. Bom, eu vou falar então agora, eu vou ler. A ideia é que, como um grupo de leitura, a gente possa ler os contos juntas, né? Para ver bem os detalhes. Mas, como esse conto é raro, eu mandei ali para vocês no grupo, em PDF, uma versão que eu mesma traduzi. Eu não sou tradutora, tá? Então, ele ficou uma versão assim, né? É uma versão, uma tradução caseirinha. Mas eu quero ler para vocês, então, a versão que eu tenho, que é um pouco mais completa do que eu mandei para vocês, que é aqui, ó, do tarô dos contos de fadas que eu falei para vocês. Então, essa versão que eu tenho aqui, ela é em espanhol. A versão que eu traduzi para vocês é uma versão em inglês, tá? Ela daí tá um pouquinho menor, com alguns detalhes, mas eu vou lendo aqui para vocês. A ideia é que nos próximos a gente possa ler a mesma versão juntas. E aí nós vamos vendo cada um dos símbolos e pontos chaves que tem, tá? Então, ele se chama A Princesa do Musgo Verde. Era uma vez uma princesa chamada Kitila. Sua madre a amava com muita paixão. Porém, o rei, seu pai, preferia a filha de sua segunda esposa, que se chamava Mapindani. Ele vestia Mapindani com as melhores roupas, e o rei lhe dava colares de contas e infinidades de ouro e prata.
Porém, apesar das injustiças e da diferença de tratamento entre as duas irmãs se queriam e se gostavam muito. Quintila e Mapindani estavam sempre juntas, brincavam e viviam muitas aventuras. Quando cresceram, Quitila se converteu em uma jovem linda e preciosa. Isto enfureceu muito o rei, que ordenou aos seus caçadores que buscassem a pele de um Nhanhabulembo, um animal mágico, cujo nome significa a fera coberta de musgo. Ele tinha grandes dentes e garras que sempre estavam cobertas de musgo também. Tinha vários e assustava muitas aldeias. Depois de várias tentativas, finalmente os caçadores conseguiram tirar a pele de um babulembo, que vivia em um pântano verde e brilhante. Ele assustava aldeias por onde passava. O rei, com a crueldade que tinha, cobriu à força Quintila com a pele daquela besta. E ficou muito feliz com a figura monstruosa que ela ficou com aquela pele. Com a pele do animal em cima, toda a beleza e o encanto de Quintila haviam desaparecido, enterrado debaixo daquela mortalha feita de pele e musgo do animal. De forma mágica, aquela pele não saía. Ela ficou conhecida como a jovem esquisita da aldeia, uma criatura depreciada por todos. O rei havia selado a sorte de Quitila, convertendo-na em um monstro. E assim, ela não poderia ter amor e seus sonhos realizados. Porém, Quintila não perdeu o amor de sua mãe e de sua irmã, que a cuidavam no interior do castelo. Um dia, uma bandada de pássaros passou pela aldeia e pelo palácio e levou embora Mapindani, a irmã de Quintila. O rei procurou por ela por todos os lugares. Ela tinha desaparecido. Chegaram notícias de que ela tinha ido viver em outro reino e foi muito feliz naquele outro lugar e não queria mais retornar. Porém, em razão da distância e da perda da sua filha amada, o rei ficou com o coração ainda mais endurecido e deu castigos ainda piores para Quintila. E assim ele começou a golpear e a dar castigo na sua inocente filha. Ele a obrigava a trabalhar como sua escrava, em duríssimas tarefas, desde o amanhecer até o anoitecer. Ela tinha que dormir nas masmorras e vivia rodeada pelos animais. Ela sofria e chorava, porém sua mãe lhe assegurou que aquela pele que ela levava em cima poderia ser retirada por um ser mágico. Por isso, ela deveria passear pela floresta procurando por esse ser. Assim, para afastar sua tristeza e para procurar esse ser mágico, Quintila passou a passear pela floresta. Um dia, ela encontrou um homem-fada com uma vara mágica. Compadecido com aquele ser, o homem disse a ela: "Com essa vara, você poderá ver a tua verdadeira forma cada vez que toque na água." Ele deu para ela um bastão mágico. E Quintila, graças ao ancião, passou a visitar a floresta e um lago encantado que havia na floresta. E toda vez que ela entrava,
ela conseguia ver a sua verdadeira forma, cada vez mais linda. Quando ela entrava no lago, as fadas vinham visitá-la. Todos viam, quando ela entrava, que havia uma belíssima princesa por debaixo daquela pele. Um dia, passava um príncipe por ali, pela aldeia. Ele tinha ouvido falar de uma mulher especial que se transformava em fada ao entrar em águas mágicas. As crianças mostraram ao príncipe onde estava a Quintila. Ele se apaixonou por ela e foi pedir a mão de Quintila ao rei, mesmo sabendo que quando ela saía do lago, se transformava em um monstro terrível. O príncipe falou: "Quero me casar com sua filha, o monstro." E o rei deu gargalhadas dele, pensando que estava louco, e disse: "Você quer se casar com aquele monstro?" "Sim, eu quero." Quintila acompanhou o príncipe na vila, mostrou todas as coisas belas que existiam no seu reino, enquanto o rei pensava se daria a mão de sua filha monstra ao príncipe. Porém, tanta era a saudade do rei e tanta vontade de se livrar de Quintila que ele deu a mão de sua filha em matrimônio. Quintila, Quintila se banhou no lago, e com o casamento, ela nunca mais voltou a viver como um monstro. Ela foi morar em outro reino com o príncipe, e a sua felicidade aumentava a amargura do rei, que anos depois morreu infeliz e sozinho, sem suas filhas e sem sua esposa, pois ela havia morado com Quintila. E fim do conto. Eu li assim ele meio travado porque ele tá em espanhol, tá, gurias? Então eu fui lendo fazendo a tradução simultânea. Então aqui, retomando, depois vocês leiam ali a versão que eu dei para vocês, vamos vendo então ponto por ponto, né? A Quitila, naquele reino, né? Como a gente já viu ali naquele território, naquela cultura, o rei podia se casar mais de uma vez, né? Então, o conto não precisou ter aquele subterfúgio que a gente falou na outra vez, de que é a mãe morrer, né? A mãe morrer para a mãe boa morrer para vir a madrasta má. Então, nesse conto, a gente tem uma outra estrutura, né? É uma mãe boa, que continua sendo boa, porque tem a segunda esposa que é má. Então, não deixa de ser a madrasta má, né? Então, tem esse ponto dos contos de fadas, da rainha má e da madrasta má, mas a mãe não precisa morrer, tanto que a mãe vai até o final do conto, e ela é também algo que vai fazer o rei infeliz quando ela vai morar com a Quitila, e o rei vai ficar então sozinho, que amava muito as duas esposas, né? E ali também há essa questão dele, então, amar mais ou cuidar mais dessa segunda filha, que em contos que a gente conhece lá da Europa, como a Cinderela, são as filhas da madrasta, né? Mas nesse caso aqui elas são meias irmãs. A segunda filha, ela não veio de um casamento anterior, ela é filha do rei também. E as duas irmãs se amam. Então esse conto já vai trazer algumas coisas bem diferentes dos contos anteriores. Como aqui a gente está vendo a subversão dos contos de fadas, a gente já vai vendo a subversão no início, assim. Os contos, apesar deles mostrarem a classe alta, eles sempre debocham, tá? Eles sempre debocham da classe alta. Eles sempre vão colocar o rei, a rainha, eles vão colocar o pessoal da corte em um local, assim, de pessoas más ou de inteligência, ou menos inteligentes, ou pessoas fáceis de serem enganadas, pessoas muito deslumbradas com dinheiro, ouro e posses, e que não conseguem cuidar de outras coisas da vida. Então,
Nos contos de fadas, o rei e a rainha, geralmente eles são ridicularizados, né? O rei, sempre esse rei que vai casar com uma madrasta má, é um rei assim, sem força, né? É um rei que deixa a madrasta tomar conta, então eles vão mostrando assim como um rei que não é, entre aspas, muito viril, não é um bom governante, não tá ali na sua masculinidade, digamos, na sua masculinidade positiva, ele tá num local de passividade, ou num local de passividade, ou é esse rei muito cruel. Então, ali nesse caso, ele está falando de um rei cruel. Então, é um conto que já começa a debochar da classe alta, debochar entre aspas, mas já começa a criticar a classe alta, as classes dominantes por aí, né? Mostrando que é um rei impiedoso com a sua própria filha, né? Um rei cruel, e que provavelmente seria, então, cruel com o povo também, né? Então, aí já começa uma crítica social, uma crítica dos contos, e isso é uma característica em todos os lugares. Só que eles vão colocando desse elemento mais sutil, né? Mas é uma crítica às classes dominantes. Por isso que a gente fala da subversão. O conto não é para enaltecer as classes superiores, mas na verdade, criticar. E para mostrar, eles davam essa força, né, para as classes subalternas, de que a virtude, a coragem, o vencer na vida não dependiam de tu ser alguém da corte, mas de questões internas e pessoais da tua jornada individual, né, da tua jornada com o teu povo também. Os contos de fadas vão falar muito dessa questão, assim, das meninas salvando e ajudando também o seu grupo social, né, que é o caso da Keitila aqui também. Ali as crianças vão se identificar com a Keitila. Então, um dos pontos do conto é esse, é sempre colocar as classes também subalternas em um local de serem protagonistas da sociedade, de que eles não precisam estar naquela posição, apesar de chegarem àquela posição, alguns, eles não precisam estar, eles vão burlando, né? Para ter o seu, entre aspas, feliz para sempre, para ter o seu, a sua redenção, para ter a sua jornada. Os contos de fadas, ele tem essa questão da jornada do herói e da heroína, né, de ter esse crescimento, esse engrandecimento. Tu não precisa ter o sangue azul, né, ser do reino, e enfim, porque era o que se vivia na época, né, era a questão das cortes, enfim. Então, é uma crítica e sempre colocando os subalternos como protagonistas, dando essa ideia. Ali a Keitila, então, ela vai representar, né? Ela vai, apesar dela ser princesa, ela vai representar as pessoas que estão sob o poder desse rei, né? Que estão sob o poder. E então é um rei que menospreza a Keitila pelas suas habilidades, pelas suas características, então ele prefere uma, não prefere a outra, e aí trata muito mal, né, a Keitila. Aí entram questões e valores patriarcais, né, então talvez por ela ter sido, a gente pode imaginar ela ter sido a primogênita, né, e ser mulher, né, por ser a primeira, ali não tem príncipe, por ela ser a primeira e ser mulher, a questão de ter alguma que é a, a, a má e ter uma que é boa, né, uma que é totalmente aquela que a gente vai castigar e a outra que a gente vai enaltecer. E aqui vai ter vários pontos que vão nos dar essa chave da questão de como as meninas, de como sobreviver nesse espaço de opressão, nessa estrutura de opressão sobre o feminino, né? Isso que é bonito de ver na jornada das meninas e na potência das meninas, é que elas vão mostrar porque a Keitila, tanto a Keitila quanto a irmã dela, estão sob o poder do rei. Elas também, apesar de estarem lá na corte, enfim, elas também estão subjetivamente e corporalmente, elas têm menos poder que o rei e é ele que governa a vida delas. Então, ali elas estão representando
também, de certa forma, o povo que é governado por esse rei, as mulheres que são governadas por esse rei, e aqueles que são rejeitados pelo rei. Então, é por isso que as crianças e a aldeia vão se identificar bastante com a Quitila, né? E a Quitila depois ela vai trabalhar na corte, né? Ela vai se tornar escrava do rei, ela vai ficar lá junto com os servos e dormindo com os animais, enfim, muito parecido com a Cinderela. Os contos têm esses elementos de serem um parecido com o outro, como os mitos, né? E vão andando pelos diferentes territórios e culturas, trazendo elementos, né, muito parecidos um do outro. Então, esse conto, essa versão que eu tenho aqui, ela é de 1908, né? Mas ela se passa. Os contos eles têm essa ideia de meio que idade ali, o início da Idade Moderna, né? Que foi quando eles foram registrados. Então, provavelmente, ele vai ter elementos tanto medievais, né, quanto ali do início da Idade Moderna, sempre remetendo ao passado, né, a valores medievais. Apesar deles terem sido compilados na Idade Moderna, eles trazem elementos da Idade Média. Então, é como se ele estivesse entre Idade Média e Idade Moderna. Essa versão que eu tenho é de 1908, tá? Então, esse conto, então a Quitila, ela vai representar, então, essas classes subalternas, nesse conto, ela vai representar tanto que as crianças, enfim, e os aldeões, então essa ideia de que ela seria ali dentro da corte a voz, né, que vai dar uma redenção para aquele povo, enfim. Essa questão, então, da Quitila não ser a preferida, né, da Quitila, então, ser aquele, a gente pode dizer, né, como se fosse assim, a gente tem grupos, né, de mulheres eleitas, aquelas que vão ser tratadas como as rejeitadas e as, entre aspas, as filhas do patriarcado, as que a gente vai proteger, as que a gente vai cuidar, as que vão ser as nossas filhinhas, e aquelas que a gente vai rejeitar. Isso é um padrão, né, que se tem. Tanto que depois vai ter as bruxas, vai ter as mulheres que são rejeitadas pelo patriarcado e aquelas que a gente vai tornar como as nossas queridas, né, digamos assim. Então, a Quitila, ela vai ser aquela que o rei vai dizer, essa não serve. Esse modelo de feminino com as características da Quitila não nos serve. E aí ele vai vesti-la com essa pele. Essa questão, então, de trazer a pele do monstro e colocar, né, deste ser do pântano, vesti-la com o rei está colocando sobre ela todo um discurso e todo um aparato para transformá-la num monstro. Então, ali, essa questão da pele é todo um poder discursivo, todo um maquinário ali, que o rei representa todo um maquinário que o poder vai colocar sobre a mulher para tirar o seu poder e torná-la um monstro, torná-la má, torná-la um ser horroroso, que pode ser tanto pelo discurso do monstro, como por característica. Então, ali a Quitila, ela está vestindo toda uma narrativa, toda uma história de um ser mitológico, ela está carregando sobre ela todas as narrativas da mulher má, da mulher perigosa, da mulher horrorosa, né, da mulher que vai trazer pânico, medo, da feiticeira, né, ali, então tem toda, ela vai ter essa questão da magia ali que é do dragão, né, desse ser do pântano. Então, ela é tida como perigosa, como um monstro que a gente deve fugir.
Então ela se torna excluída, escondida lá no castelo. Então há todo esse aprisionamento do feminino monstruoso. Isso a gente pode até estudar muito mais, né? Os contos de fadas vão trazer muito isso do mito também do feminino monstruoso, que a gente vai ver até lá nos mitos também, há nos mitos gregos, não que este seja baseado no mito grego, mas fazendo um paralelo ao que eu conheço, né, como a Medusa, né, que era uma sacerdotisa da deusa Diana e que se transforma, depois de um estupro, ela se transforma num monstro, né. Então, aqui também, a Kitila é como se ela estivesse carregando toda essa violência de gerações anteriores, toda essa violência mitológica lá de tempos muito ancestrais sobre ela, né? Ela está recebendo ali na Idade Média, no tempo que ela está vivendo, ela está sendo a herdeira. Ele está marcando ela. Ó, tu é aquela que está trazendo para o castelo, que está trazendo para o nosso reino toda a maldição na cabeça do reino, é toda a maldição ancestral. Toda essa a maldição do feminino ancestral. Então, esse mito da maldição do feminino, ele é muito muito antigo, tem várias mitologias, tem várias culturas, e também, de alguma forma, chega nessa cultura aqui do sul da África e nesse conto. Então, esse conto está fazendo referência a esse mito da maldição feminina, do feminino perigoso, que a gente deve cuidar, né? A gente deve cuidar porque as mulheres são feiticeiras, as mulheres são bruxas, as mulheres têm um conhecimento, elas carregam também muitas histórias, que colocam, né, um homem nesse local de que não é um rei bom, né? Então, ela foi vestida, ela foi a representante, então, desse feminino amaldiçoado, e é o rei que está marcando ela com isso. E aí a gente pode ver e pensar, né, quantos discursos aí a gente tem na sociedade de homens que estão no poder, que hoje não são reis, mas de homens ou de ideias patriarcais que estão aí no poder e que vão colocando sobre as mulheres e sobre o feminino essa ideia da maldição, né? De que nós somos amaldiçoadas, ou que nós não somos tão evoluídas, ou que nós não temos o mesmo brilho, ou que nós não temos o mesmo poder, ou que estão nos desvalorizando nos nossos modos de ser, nos nossos modos de existir. Então, essa pele vem de discurso. O que o conto está nos dizendo? Isso não é de hoje. Isso não é só desse rei, né? Isso vem de muito tempo. E isso está muito ligado, a questão da mulher está ligada muito à ideia da natureza, né? O feminino, arquetipicamente, ele está ligado à mãe terra, à natureza. Então, essa ideia arquetípica, isso vai passando de mito em mito, de cultura em cultura, de ligar ao feminino à natureza. Então, ali, quando ele está vestindo, eles estão lá no palácio, que para eles, naquele momento, é o espaço civilizado, né? É o espaço que é o domínio do rei. O pântano não é do domínio do rei. O pântano é do domínio do dragão, é do domínio desse Nhaná. E ele vai vesti-la, então o dragão ali está representando esse ser selvagem, esse ser ligado à natureza, e ligado a uma natureza, a mágica da natureza, um poder misterioso da natureza, e ele vai vesti-la com isso, né? Então ele vai dizer, olha, tu é amaldiçoada porque tu está ligada às feras, tu está ligada à natureza. Então, aquela ideia, um pouco ali, por isso que eu digo que é da idade, já tem valores da idade moderna, que é o quê? O masculino e a razão superiores ao feminino e à natureza, né? Ao que é natureza, ao que é considerado selvagem, porque tinha essa ideia, né, de que a razão era superior à natureza. Se tinha essa ideia de quebra, principalmente na idade moderna, tá? Então, ali já tem alguns valores, então por isso que a gente vê que não são só valores medievais, há também valores já bastante marcados do início da modernidade ali. Bom, passando por isso, a gente vai ver, então, quais são as subversões, né?
como que a Quitila, porque os contos vão trazer isso, eles vão manter esse elemento matriarcal. Todos os contos de fadas, os estudiosos dos contos de fadas, aqueles que compilaram, eles sabiam que existia uma categoria de contos que colocavam as mulheres como protagonistas e as meninas, que nesse caso ela começa como menina e vai para adolescente, como protagonistas e como guardiãs de valores matriarcais. Isso são os próprios estudiosos e os próprios autores que compilaram, eles dizem isso, e que eles tentaram a todo custo manter esses valores, colocando alguns elementos para burlar. Então, eles vão colocando de forma sutil isso. E de como essas protagonistas, então, elas vão nos trazer, elas vão manter esses valores matriarcais de culturas muito ancestrais, muito de religiões muito antigas, né, que colocavam a mulher e o feminino como superiores, como um local de poder. Então, eles vão manter esses valores nos contos de fadas de uma forma sutil, para que as classes altas, enfim, aceitassem esses contos, né? Então, aqui a gente vai ver quais são as chaves, o que a Quitila fez para manter esses valores, né? Para dizer, não, nós não somos inferiores. Só que a luta da Quitila não é uma luta de espadas, não é uma luta pela força, é um outro tipo de luta, né? É uma luta junto com os oprimidos, né? É uma outra forma de luta. Então, como é que é essa luta da Quitila, né? A Quitila, então, ela recebe, né, toda essa maldição, digamos assim, do rei, e as mulheres do castelo, que é a sua mãe e a sua irmã, a sua meia-irmã, vão acolhê-la. Então, ela se fortalece no feminino, né? Aqui a gente não vai ver como a mãe é preservada nesse conto, e isso que é muito legal. Então, o autor aqui, ele preservou a mãe. Quando a mãe é preservada no conto, ela se vira uma aliada, ela se torna uma aliada. Ela não precisa virar, né, a madrasta malvada. Então, ela não precisa morrer para vir a madrasta malvada. Então, ela se torna uma aliada. É a irmã e a mãe que vão proteger. Então, é esse feminino, essa irmandade, essa sororidade, ela vai ser acolhida. E o pai, o rei, ele tenta plantar essa discórdia entre a irmã e a Quitila. E elas permanecem se gostando, permanecem brincando, crescendo juntas e mantendo, apesar de todas as intrigas do pai e de colocar também a madrasta ali, dá a entender, né, que colocava a madrasta contra a Quitila, porque é a mãe e a irmã que vão protegê-la e dar lugar para ela, mesmo que ainda um lugar ainda subalterno, né, um lugar ainda na periferia, digamos, do castelo, ela se mantém a salvo ali no castelo, né? Então, é com a ajuda da mãe e da irmã, mas que é uma ajuda mútua, algo que ela plantou, algo que ela construiu antes de se tornar esse ser monstruoso, que ela era, ali dizia, né, ela era amada por essa mãe, então ali não houve uma rivalidade, ali está mostrando, está dando uma chave, né, de um pequeno grupo de mulheres se protegendo, achando formas, né, de sobreviver a esse rei. Essa irmã e essa mãe, então, que ajudam ela pela relação que elas já tinham anteriormente, né? Então, elas mantinham essa irmandade e esse amor. Então, ali já está dando um valor de que as mulheres em grupo, elas podem mais, né? Elas podem mais e elas vão burlando. Conseguiram um espaço, então, para Quitila dentro do castelo e cuidar dela ali. E é a mãe que vai vir com um segredo, né? Aí dá a entender que a mãe, de alguma forma, ao longo do conto, ao longo da jornada, que ela vai ter essa informação. Olha, existe um modo, né? Ouvi dizer que há um modo de tirar essa pele por magia. E existe um povo, né? Existe um povo, existem seres mágicos que podem te ajudar e eles estão na floresta. Então, é o conselho da mãe. A mãe, ela não tem mais esse saber, então a gente já imagina que nesse castelo
essa cultura mágica foi deixada de lado, né? Porque está lá escondido na floresta. Então, vai atrás desse saber ancestral, que é no mesmo local onde estava o dragão, né? É no mesmo lugar onde veio a, entre aspas, a maldição dela. Então, vá caminhar, vá buscar essa sua natureza selvagem, vá atrás dessa tua jornada, que lá que está a resposta. Então, a gente tem essa ideia de que a mãe, ao longo do tempo, teve essa informação, então a mãe foi atrás, ou chegou até ela, esse saber ancestral, ó, é lá na floresta, é lá no povo ancestral que você vai encontrar as respostas. E aconselha a Kitila a ir lá buscar. A floresta, nos contos de fadas, ela dão essa ideia que é onde vai acontecer a jornada da alma, né? É onde vai acontecer a aventura. É onde vai, a gente sai daquela ideia do palácio, que seria, né, o jardim perfeito, o reino, o local perfeito, e se vai para a floresta para viver a jornada, é onde a vida acontece, digamos assim, onde os segredos, onde a sabedoria, mas também onde os maiores perigos estão. Então, uma jornada na alma, um mergulho, né, que ela vai fazer. E a Kitila vai, então ela segue esse conselho da mãe, ela segue esse conselho, ela vai atrás dos saberes ancestrais. E ela vai se encontrar, então, também com o povo, o povo da periferia, digamos assim. Ela sai do castelo e ela vai até, ela se torna, na verdade, um deles, né? Ela é um deles, protegida no castelo, mas ela vai ao encontro daqueles que se tornaram o seu povo, né? Ela se tornou como eles. E lá na floresta, então, ela vai encontrar vários tipos de, ela tem que encontrar, então, o lago certo e encontrar esse ser. Então, vai dando essa ideia de que ela vai passeando, ela vai fazendo vários passeios, ela vai adentrando aos poucos a floresta, procurando esse conhecimento ancestral, aí já está uma chave, né, dizendo, olha, tem muito da sabedoria ancestral que a gente não pode deixar de lado, que a gente tem que ir atrás. E ela vai encontrar, então, esse homem-fada, né? Que até daí na tradução fica assim um pouco mais europeu, um homem-fada que deve ter um nome certo lá para aquela cultura, e que tem esse bastão, né? Então é isso, é dando a varinha, dá um pouco a ideia de que é um conto que tem, né, muitos elementos parecidos com a Cinderela, que é interessante de ver, porque a Cinderela, ele é um conto, é um dos contos mais antigos que a gente tem registrados, e ele, a origem dele, o primeiro conto é lá na China, né, ele não é europeu, então ele foi tendo elementos, a gente pode imaginar ele passando lá da China, indo dos países da África, ou saindo da África, indo para a China, a gente não sabe bem como chegou, mas tem elementos muito parecidos, lá com a fada madrinha da Cinderela, que na verdade no conto original é a mãe, e que tem a varinha mágica também, e nesse conto, então, é um homem-fada que tem, então, um bastão mágico, e que dá esse bastão. E esse homem-fada, ele reconhece, porque ali ela estava como monstro, ele reconhece que é uma mulher, que é um ser que está sobre um feitiço, né? Então, é um ser sábio, que vê através das aparências. E dá para ela, olha, você vai, então, ver a sua verdadeira face quando você mergulhar de vez nesse mundo selvagem, né? Quando você mergulhar de vez na sua natureza, na história do feminino, na história das mulheres, do porquê tu tem por que o rei colocou sobre ti essa maldição? Que maldição é essa? Isso vem de tempos remotos, então mergulha nessas águas, né? Mergulha nessas águas profundas. Conhece a tua história, que está ligada à tua ancestralidade. E é isso que ela vai fazer, né? Então, ela vai do castelo e ela começa a vagar pela floresta. E quando ela entra no lago, ela vê a sua forma original e que está cada vez mais bela. E aí ela se encontra com as fadas, ou seja, ela vai se vendo, ela vai se encontrando nessas histórias ancestrais, ela vai se encontrando nessa sabedoria, na história dela, né, na ideia dessas religiões, que a sabedoria estaria muito além do que a cultura local dela, do que aquela cultura em que ela viveu,
no que ela aprendeu na cultura dela, não é o suficiente, existem coisas a mais. E é ali, então, que ela vai também se despir da maldição também que o rei passa para ela, que a cultura dela impôs sobre ela. E aí as crianças vão se identificar. As crianças, então, a criança no conto de fadas, ela sempre vai dar aquela ideia de poder, né? As crianças nos contos, elas são poderosas, tá? Sempre que tem uma criança no conto de fada, ela tá mostrando um poder esperto, um poder, assim, muito ligado a que seria assim, o poder da humanidade sem essa, sem os sem esse aparato do rei, né? Sem toda aquela teatro da corte, né? O poder genuíno da humanidade, digamos assim. Então a criança ela é sempre potência. E as crianças que vão reconhecê-la e as crianças que vão indicá-la para o príncipe. E aí, como tem o príncipe, a gente já vai para essa questão, a gente já vê uma influência também europeia, essa coisa da corte, né? De que precisava do casamento, enfim. Mas ela vai se casar com um príncipe que é de uma outra cultura. E aí ela vai restabelecer, então, os valores, né, junto com esse príncipe, ela vai restabelecer, porque ela vai levar a mãe para um novo reino, né? Esse novo, é como se ela fosse construir uma nova sociedade, né? Uma nova sociedade com os valores dela, que daí ela vai levar a mãe e se imagina que ela vai levar as crianças e a aldeia que gosta tanto dela, que são as crianças que vão indicá-la para o príncipe. E nesse caso, daí vai mostrar sempre também um príncipe diferente, né? Um príncipe que quer construir um novo mundo, uma nova sociedade, porque ele, ele vê o feitiço dela e quer se casar com ela, mesmo ela estando enfeitiçada com o monstro. Como monstro, né? Ela se tornando monstro. Ele não sabe que ao se casarem, ela vai ser princesa e vai ser a Kitila para sempre. Ele quer se casar com o monstro. E é isso que ele diz para o rei. O rei diz: você quer se casar com um monstro? E ele diz: sim, eu quero. Quero me casar com a Kitila, quero me casar com ela. E só quando eles se casam, que é dentro da água, é que daí ela vai se tornar de vez a Kitila. Então, ali nesse caso, né, eles estão integrando esse aspecto, então, selvagem, esses conhecimentos ancestrais para construírem uma nova sociedade, eles vão construir um novo reino, né? Eles não vão herdar aqueles ali, eles vão embora e vão constituir um novo e levam, né, as irmãs, leva a mãe, né, e pelo jeito, ali ela também leva a madrasta, então a gente não sabe mesmo se havia uma rixa entre a madrasta, mas ela leva a mãe e a madrasta, e o rei fica sozinho também, sem a sua outra filha que foi embora com os pássaros, né, que fugiu com os pássaros. Isso é um outro símbolo também, porque os contos de fadas dão essa ideia muito do o que tu faz te retorna, né? Isso é uma característica dos contos de fadas. Tu fez, isso vai retornar para ti. Então, no momento em que o rei deu a pele e marcou a Kitila como um feminino negativo, perigoso, ele também perde a outra filha, que é também sequestrada por pássaros. Ela também é sequestrada pelo selvagem. Ela não se torna, mesmo que ele tenha marcado, essa vai ser a filhinha do papai, essa vai ser a obediente, essa vai ficar comigo, essa é a minha princesinha. Não, ela também, apesar de ter sido, né, educada para ser a obediente, para ser a filha preferida, para ser a filha perfeita, ela também vai embora com os pássaros, ela também é arrebatada por esse feminino selvagem, por essa ancestralidade, e vai para longe constituir seu próprio reino, longe do pai, né? Longe desse patriarca tão opressor. Aqui a gente tem, sim, a ideia ainda do príncipe, mas aqui a gente tem um elemento ao contrário, porque geralmente a gente tem o noivo que é animal, né? Existe um tipo de contos de fadas que se chama o noivo animal.
que é todo aquele o príncipe sapo, né, que é o sapo que vira príncipe, que é o monstro, né, a Bela e a Fera, né, que é a fera que vira príncipe. Existem vários outros, o cisne que vira príncipe, o urso que vira príncipe, tem vários contos, então, que a gente chama do noivo animal e que está ligado às religiões matriarcais. Nesse caso aqui, então, nós temos uma noiva monstro, né? A noiva animal, a noiva fera, ela é que é. Então, ele tem esse elemento de diferente. É a mulher ligada, muito ligada ao selvagem. Então, ele faz um elemento assim de que ela tá buscando coisas, conhecimentos e saberes realmente muito, muito antigos, né? Lá dos primórdios da humanidade. Então, por isso que ela se torna tão poderosa. Então, é com toda essa volta, sem ir lá, sem matar o rei, né, sem ir com as espadas, sem matar o dragão, que a Kitila faz a sua jornada da heroína. Ela encontra a jornada da heroína sempre tem o ser abusivo, né? Isso a gente está vendo bastante também em outros contos e até no clube de leitura. Na jornada da heroína sempre vai ter o elemento masculino abusivo. E nesse caso é o rei pai, né? Que é pai dela. Ela passa pelo rei, aí vem a irmandade, porque na jornada da heroína, a heroína nunca consegue as coisas sozinha, né? Ela vai sempre ter ajuda de outras mulheres ou de outros seres femininos, né? E aqui nesse caso, então, ela vai ter a ajuda da mãe e da irmã. E depois ela vai encontrar esse saber ancestral, que daí, nesse caso, aqui, é por um homem, né? Um homem fada, que vai dar para ela, então, esses elementos. Então, daí a gente pode ver também de uma tradição que coloca os homens e as mulheres nessa questão ligadas à magia, né? Já não tão a uma religião mais antiga, que as questões de estarem ligadas à natureza não era só do feminino, né? Tinha uma religião que via tanto o masculino como o feminino ligado aos aspectos selvagens, né? Então ela vai atrás de uma religião que coloca, né, o masculino, ela vai atrás de saberes que o masculino e o feminino estão em cooperação, não estão em competição. E ali também o príncipe vem se casar com ela, não como um salvador, né? Porque quem se salva ali é a Kitila. Ela, claro, o príncipe é aceito por ela, né? Mas a partir do momento eu vou fazer o meu próprio reino, né? Estão os dois lá na água, nós vamos construir algo novo juntos. Então é um conto que vai falar de cooperação, é um conto que vai falar dessa questão assim de gênero, no sentido de que a magia, a espiritualidade, o poder pode estar nessas relações de cooperação e de aceitação, e de que também a magia e a questão da espiritualidade não é só do feminino, como foi relegado há um tempo, né? Mas pode estar em cooperação nas duas visões, e a questão do poder da criança também. Ele dá muito essa ideia, esse conto de que eles vão construir uma sociedade, um reino mais igualitário, porque no patriarcado ali, que representa o rei, as crianças valem menos, né? A gente vê que ali as princesas valem menos que o rei, elas estão sob o poder. Mas lá no final, são as crianças que vão reconhecer a Kitila. As crianças não estão por um acaso ali, né? E a Kitila se sente, então, reconhecida pelas crianças. É as crianças que vão indicar um caminho para ela. As crianças que vão abençoar a Kitila, que vão dizer, olha, ela é esse ser especial, e que o príncipe vai conseguir ver. Então, ali eles também estariam fazendo uma sociedade, estariam construindo uma sociedade mais igualitária, no sentido de que vai ouvir as crianças, né? De que vai ouvir quem tem outras formas de poder que não é estando no topo da sociedade oprimindo os outros. Então, os contos de fadas têm muito isso, mostrando o poder da infância, que na Idade Média não se tinha, né, essa ideia, na Idade Moderna. As crianças eram seres inferiores, eles não estavam na idade da razão, né, não estavam na idade, né, do poder adulto, né, as crianças só se tornariam cidadãos e só se tornariam
chegariam à idade da razão e de serem seres humanos, terem os direitos de seres humanos, quando elas completassem a maioridade, se tornassem adultos, e só alguns, né, principalmente os meninos. Então, essa era a visão da modernidade, da Idade Média, e os contos vão manter aquela ideia ancestral de que as crianças são sagradas, de que as crianças têm o seu poder de criança, que a criança trazem a verdade, né, essa ideia. As crianças sempre falam a verdade, né, as crianças são espontâneas, e o que as crianças falam é muito importante. Então, os contos vão trazer essa ideia. Bem, falei um monte já é 11h12. Eu queria ouvir um pouquinho de quem ficou aqui, quais são as impressões de vocês, porque essa é uma mediação de leitura, né, eu não estou trazendo toda a verdade, isso tem um recorte muito da minha visão, a partir do que eu estudei, a partir da minha jornada, né, a partir da bagagem que eu tenho. Então, eu vou trazer um recorte muito pessoal, algumas coisas, enfim, do que eu estudo, mas não é toda a verdade do conto. Então, queria ouvir um pouquinho de vocês, sobre o que vocês acharam, quais as impressões de vocês. Eu vou parar aqui a gravação, então, para a gente falar melhor, tá? Deixa eu ver como é que eu paro aqui a gravação, parar a gravação.